Bem, né, então, primeiramente, né, depois de um longo e frio inverno, né, eu volto aqui a gravar, né, um vídeo para o meu canal. Bem, então, esse vídeo aqui não é para falar exatamente, né, sobre aulas, mas sim para aqueles que o fazem, né. Então, né, durante a semana toda eu venho, né, imaginando algumas possibilidades de estar gravando esse vídeo aqui, né, para estar postando aí para vocês, principalmente para aqueles que fizeram parte da minha vida e que modificaram ela de uma forma muito profunda, né, que no caso que são todos os meus professores, né, e que se não fosse por eles, eu não estaria hoje, né, como professor também. Bem, então, é uma lista enorme que eu passaria tempos, muito tempo aqui, né, recitando o nome desses professores. Né? Então, nesse caso, né, eu resolvi, né, contar um pouquinho, né, do que é ser professor, né, do que é dedicar a sua vida, né, para um ofício tão importante para a sociedade, mas ao mesmo tempo tão desvalorizado, né, tão prejudicado por várias medidas governamentais, sociais, por mera, né, por mera força, né, de culpar alguém, né, de colocar a culpa do fracasso da sociedade em uma pessoa. Bem, eu sei que nem tudo é tristeza, nem tudo é revolta, nem tudo é frustração, né? Porque, né, ser professor em pleno século XXI, né, eu acreditava que seria uma coisa muito diferente, mas infelizmente não é, né? Por conta de vários problemas, problemas de pandemia, problemas econômicos, problema político, a ideologia que colocam nas costas do professor, né? Então, o professor sempre é visto como aquele que deve ser combatido, né, em todos os sentidos, né, não apenas porque ele tem um papel, né, fundamental, né, de levar as futuras gerações e também aqueles que não tiveram oportunidade de se formar na época correta, um pouco, né, de conhecimento para que essa pessoa consiga a sua emancipação, né, a sua emancipação de uma forma bem concreta, né, porque o conhecimento liberta. Bem, então, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui, bem rápida, né? Uma apresentaçãozinha que eu acho que simboliza muito o que nós somos, né? O que nós somos, nós nunca vamos deixar de ser, né? Que é prazer. Eu sou um professor, né? Então, ser professor não é, né? Não é mais né? Nunca foi, né? Um termo pejorativo, né? Lembrando que a palavra pedagogo, né, vem desde o Império Romano, que quer dizer que é aquele que conduz, né, a criança. Então, é aquele que vai, o escravo que vai levar as crianças, né, para as escolas, né, para que essa criança seja educada da forma, né, que deveria ser educada naquele momento, tanto em Atenas, tanto em Esparta, tanto em Roma. Então, como é que as futuras gerações elas eram preparadas para viver a vida adulta, né? Tanto é que hoje, né, eu considero que o meu primeiro nome não é mais Rogério, né? Meu primeiro nome agora se chama professor, né? Então, aonde eu passo e alguém pronuncia esse título, né, honroso, né, do que é ser professor, normalmente eu sinto uma alegria muito grande, né, de que de uma certa forma ou de outra essa pessoa se manifestou dessa forma porque nós tocamos nela de uma forma significativa. Bem, então eu escolhi, né, alguns pensadores durante a história, né, da humanidade, né, que simbolizaram muito na formação, né, do que é ser professor. Né? Então eu vou citar alguns aqui, né, e lógico, pode ser que eles não atendam, né, aquilo que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo considera que é algo positivo. Mas, né, vamos lá. Bem, então a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça é identificar o que é ser professor. Né? Então, o professor, né, é um indivíduo que ensina, ministra disciplinas, matérias, numa escola ou universidade. Então, ele é um docente. Né? Adoro o meu professor de geografia, né? Aquele cuja especialização ou formação acadêmica é ensinar. Né? Então, é o mestre. Então, de uma forma científica falando, ser professor é você deter uma parcela do conhecimento humano geral, né? De uma forma generalizada. Bem, eu, né, sou especialista em história, né, também sou formado em filosofia e também fiz pedagogia. Então, dentro dessa área de humanas,
né? Então, eu, como especialista, então eu carrego muito os exemplos que o mundo foi se transformando e chegou até nós, e até o papel do professor. Porque o professor hoje ele não é apenas um contador de história, como o professor como um símbolo, né? Quando penso no símbolo do professor, penso que ele pode orientar, produzir significado, expressar o seu poder de transformação. Ele é um símbolo, é ativado com de uma forma inocente, mas de uma forma que tem a sua função, que é transformar o indivíduo e a sociedade de uma forma geral. Né? Então, o professor, né, ele é aquele que tem o conhecimento integral, é aquele que interfere diretamente na formação do seu educando, de uma forma mais ampla e não apenas da disciplina. Então, hoje, ser professor não adianta apenas você saber a história, você tem que saber mostrar para o seu aluno como é que a história vai interferir diretamente no seu cotidiano. Então, esse pequeno trechinho aí, ele é do Rafael Lemos Fernandes, que também é um professor, né? E é importante nós frisarmos esse símbolo que o professor ele se torna com o passar do tempo, né? De um mero transmissor de conhecimento, né, para uma luz para guiar a nossa sociedade. Bem, então um outro pensador muito importante dentro do processo de educação que eu considero, né, que é o Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, e ele vai dizer o seguinte: ninguém entra duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra a mesma água, e o próprio ser já se modificou, como também o mesmo rio. Então, assim, tudo é regido pela dialética, pela transformação, e a tensão e o revezamento dos opostos. Então, portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Então, ser professor é um ato, né, de transformação. Então, quando você sai da sua casa todo dia, quando você sai do seu domicílio, quando você inicia essa vida de docente, né, de ser um professor, você nunca volta para sua casa da mesma forma, porque você sempre vai encontrar pessoas que vão te modificar. Né? Então, nós nos modificamos com o passar do tempo, como diz o Heráclito no seu mito famoso, o mito do rio. Né? Então, nem todo mundo, quando entra no rio, é mais o mesmo, né? Como o rio também não é mais o mesmo rio. Então, tudo está numa constante transformação. E ser professor é encarar essa transformação. Então, não adianta mais eu me fechar naquilo que era ser professor há 10 anos atrás, quando eu comecei a ser professor. Então, hoje é uma coisa totalmente diferente. Por vários motivos, que nós já estamos cansados de saber. Bem, então a educação tem raízes amargas, mas o seu fruto é doce, como já diria o Aristóteles. E ser professor hoje no Brasil é um trabalho árduo, é um trabalho amargo por vários motivos, né? Motivo financeiro, motivo de reconhecimento, por falta de recursos, entre outros momentos. Mas acho que é mais amargo a, a visão de vilão que nós ganhamos por conta de um contexto histórico que foge do nosso controle, né? Então o professor ele tem, né, como função, né, transbordar aquilo que está sendo colocado para nós como algo ruim, né? Então, e isso às vezes se torna perigo. E o Aristóteles, quando disse isso lá no século IV antes de Cristo, né? Então lá em Atenas, né? Porque o Aristóteles ele era um estrangeiro em Atenas, que era uma cidade totalmente, né? Ela era uma cidade totalmente segregatória, né? Então era uma cidade que aqueles que eram estrangeiros não tinham direitos, né? Então Aristóteles ele foi capaz de educar e fazer com que um dos maiores imperadores da história antiga chegasse ao poder. Nada mais, nada menos do que o Alexandre o Grande. Né? Então é sempre bom a gente frisar isso. O professor ele tem a capacidade de transformar pedras brutas em grandes, né, governantes, em grandes líderes. Só, né, pensando um pouquinho em Alexandre o Grande, que foi um dos maiores imperadores, né, do mundo antigo. E muito da cultura grega que nós conhecemos hoje é fruto do governo de Alexandre o Grande. E também, né, do trabalho de Aristóteles. Porque se não fosse Aristóteles, o Alexandre o Grande não seria esse grande imperador e a cultura helenística, né, a cultura grega, se perderia com o passar do tempo.
Trazendo um pouco mais para a Idade Moderna, então eu escolhi dois pensadores. Entre um deles é o Jean-Jacques Rousseau, né? Então o Rousseau é um pensador iluminista, né, que ele, um dos seus principais, né, feitos, ou uma das suas principais falas, é que o homem nasce bom, mas ele é corrompido pelo sistema, ele é corrompido pela sociedade. Então, cada criança, ela nasce boa. Então, com o passar do tempo, se essa criança ela não é educada, ela não consegue manter essa pureza, essa inocência, né, dentro da sua essência, lembrando em consideração tudo isso. Então, o Rousseau, ele vai colocar dessa forma aqui para nós. Então, a educação vem, né, da natureza, do homem ou das coisas. Desenvolvimento interno das nossas faculdades e órgãos da educação da natureza. O uso, né, que nos ensinam a fazer o desenvolvimento é a educação do homem e o ganho da nossa própria experiência sobre o objeto que nos afetam e a nossa existência, né? Então, a educação ele tem esse papel fundamental. Então, a educação ela não serve apenas para nós obedecermos às ordens das nossas autoridades, até mesmo do próprio professor. Então, a educação ela serve para questionar aquilo que a nova geração ela considera ser obsoleto, né? Considera ser algo que deve ser transformado. Então, o conhecimento ele tem essa finalidade de transformação e de principalmente de emancipação do processo do indivíduo, da pessoa, de uma forma mais ampla. Um outro pensador aqui mais contemporâneo a nós, que foi o Vygotsky, né, que foi um dos pensadores que vai revolucionar a educação de uma forma geral, ele vai dizer o seguinte: então, para entender o que o outro diz, não basta entender a sua palavra, mas também o seu pensamento e suas motivações. Então, a educação, ela tem esse processo também. Então, o porquê que aquele recorte está sendo colocado? Então, por que quando nós estudamos a história do Brasil, nós sempre temos como base a história do colonizador e nunca a história do colonizado? Então, a educação, o professor, ele é peça fundamental dentro desse contexto, de desconstruir, de criar significados, de criar sentidos em todos os aspectos. Por isso que o professor ele é pedra fundamental dentro da construção da escola, né? E dentro dessa sociedade. E, né, um pensador brasileiro, que eu acho que ele é a base de tudo, né, para qualquer professor, para qualquer pessoa que se aventure nessa área, que é o nosso caro Paulo Freire, né, que ele é muito atacado nos dias de hoje por conta de vários motivos que eu não vou me aprofundar aqui, mas, né, ele coloca um ponto decisivo. Então, ensinar é transferir o conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina aprendendo, né? Então, quando nós pensamos em Paulo Freire em si, né, o Paulo Freire ele foi filho de militar, né? Ele nasceu em Pernambuco, né? Foi um cara que foi educado em uma situação bem contrária que a maior parte da sociedade naquele período, no início do século XX, né, estava acostumado. E ele transformou a vida, né, a partir da educação. Então, e ele diz que a educação não é algo, uma via de mão única. Então, o educando, muitas vezes, eles têm muito para ensinar a nós. Então, muitas vezes, no processo de uma aula de história, eu não apenas eu aprendo ensinando, como eu ensino aprendendo, né? Então, eu não faço com que o meu aluno ele seja bombardeado por informações sem sentido. Eu tenho que fazer com que essas informações cheguem a ele e essas informações façam com que ele entenda. Como uma outra fala do Paulo Freire, que eu não coloquei aqui, mas eu acho interessante citar aqui, nesse momento. Porque não adianta nós sabermos escrever uva, se nós não sabemos como é que a uva foi produzida, quem vai lucrar com a uva, e aquele que produziu a uva, qual é o seu papel dentro desse processo produtivo? Então, dentro desse processo todo, então por isso que o Paulo Freire é tão questionado nos dias de hoje, principalmente por esse processo de que a educação ela é transformadora. Ela não é uma educação mais estática, como nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, ou aquela educação que me formou, e que formou muito de vocês que estão me ouvindo agora.
E o principal que o Paulo Freire coloca aqui para nós é a maior habilidade que qualquer ser humano tem, porque não se pode falar de educação sem amor. Né? Então, se você está na educação, né, então a palavra principal dentro, né, da sua carreira deve ser: ame aquilo que você faz. Né? Se transforme, se modifique. Não seja uma pedra rígida. Seja como uma grande Maria Mole. Né? Então, quando for necessário, né, se transforme, se modifique. Né? Ame a todos, né? E busque ser também admirado. Porque foi aquilo que eu coloquei logo no início do vídeo. Que quando você recebe, quando você escuta a palavra professor, é algo muito gratificante. É algo que transforma o seu dia em muitos momentos. Isso é importante. Bem, e eu, né, como uma pessoa, um aspirante, né, a filósofo, né, então estou aqui, né, e escrevi um pequeno textinho aqui só para, né, eternizar esse momento. Bem, então dentro de mim há uma multidão. Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, e na eterna busca pela razão. Mas, ao mesmo tempo, eu sou Paulo Freire, pois sem saber o motivo para educar, nem todos os saberes serão úteis, né? Será útil, só meros conteúdos sem significado. Então, eu poderia muito bem transformar isso numa parte né, da Epístola de São Paulo aos Coríntios, né? Então, que foi eternizada também em uma música do Renato Russo, né, chamada Monte Castelo. Porque não adianta eu saber todas as línguas dos homens, todos os conhecimentos do mundo, né, a língua dos homens, a língua dos anjos, mas sem amor eu nada seria. Então não adianta eu saber toda a razão do ser humano, se esse saber, se essa razão não tiver significado para quem realmente importa, né, não faz sentido o que nós estamos fazendo todo dia dentro de uma escola, todo dia dentro da sociedade, porque a sociedade ela deve ser transformadora em todos os sentidos. Bem, acho que eu falei demais, né? Planejei uma coisa bem curtinha, mas na verdade ela foi muito além do que eu estava imaginando, né? Porque quem me acompanha sabe que eu falo muito. Então, assim, né? Então, primeiramente, né? Quero falar a todos vocês aqui, né? Então, feliz Dia dos Professores, meus caros amigos, meus caros companheiros, né? Meu amigo, meu compadre, meu irmão, né? Escreva a sua história com a sua própria mão, como já diria Zé Geraldo, né? Então, agradeço a todos aqui, né? Pela confiança. E para quem está assistindo esse meu vídeo, né? Os meus caros educandos, meus caros amigos, meus caros alunos que estão escutando essa voz rouca, né? Depois de um dia tenso de trabalho. Então, né, eu falo para vocês o seguinte: sempre quando, né, te negarem algo, lembre-se, o conhecimento é a luz que vai te livrar dessa prisão. Né? Não adianta fugir dessa máxima. Como já disse o Aristóteles naquela parte daquele texto que eu falei para vocês. Educação é amarga, mas é a única forma de nós conseguirmos colher os mais doces frutos da sociedade. Né? Então, né, vamos continuar esse processo. Doa a quem doer, né? Doe, né? Se doe para o que nós acreditamos. Bem, gente, esse aqui era o meu vídeo em homenagem aos meus amigos, né, professores, e também, né, uma forma de trabalhar um pouquinho a conscientização. Sem muita piada, né, sempre muito sério, como sempre, né, mas é isso aí. Muito obrigado, até a próxima, gente, e vamos continuar a nossa luta, né, viver é isso. Até mais.